A Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado de Goiás, a EJUG, tem a honra de receber hoje o ministro Benedito Gonçalves. Ele que vai falar aqui pra gente sobre formas de combate ao racismo estrutural. Ministro, seja muito bem-vindo à nossa escola. Eu agradeço esse convite da escola, que a sigla é EJUG, e eu tenho um passado muito interessante. Sempre gostei, eu chamo de academia profissional. Vocês dos Tribunais de Justiça, muito mais avançado do que a minha origem. A minha origem é juiz federal. Com a emenda 45, hoje tornou obrigatória a escola judicial federal, estadual, já vinha nesse trabalho há mais tempo, trabalhista, enfim, não só na formação do juiz, como educação continuada. Agora estamos falando de racismo estrutural. Olha que caminho maravilhoso que é a escola para poder, com esse espírito contemporâneo de não discriminação, desde a formação dos nossos juízes até na sua educação continuada, que hoje é obrigatório para promoções. Ministro, queria começar com uma questão que é o racismo estrutural. A gente vem discutindo racismo já há alguns anos, temos evoluído um pouquinho, digamos, mas muitas pessoas não sabem ainda o que vem a ser o racismo estrutural. Como que a gente pode explicar isso, por favor? É interessante, como você falou, muitas pessoas não sabem o conceito de racismo estrutural, mas uma coisa que aquele que sente, só ele pode dizer o que ele sente. Vamos lá. O racismo, ele é uma discriminação, né? Ele vem através da situação nossa histórica. Nós tivemos um país escravocrata, muitos negros da África. Tivemos então 1888 a abolição da escravatura. Resolveu o problema? Não. Juntou esse débito, o próprio Estado mesmo tornou livres os escravos, mas soltos no mundo. Assim que eles foram sobrevivendo, de que jeito, sendo discriminados, pegando subempregos, enfim, outros nem empregos, e daí veio a discriminação. Vamos lembrar desse sentimento racismo antes de chegarmos nessa divisão de estrutural e institucional. Nós tivemos há muitos anos um hotel em São Paulo, Maxud Plaza, que já acabou, pronto, era famosíssimo na época. Ele recusou uma bailarina por ser negra. Mas veja um dado histórico. No Brasil, foi um dado normal. No exterior, foi o comentário daquela época. Afonso Arinos, vamos lembrar dele, ele já faleceu, constitucionalista, ele era parlamentar, ele encabeçou o projeto para punir, começar a pensar numa punição do racismo. Então saiu uma contravenção. Não sei precisar o tempo, mas isso aí há muito tempo. Vamos chegar em 86, que nós tivemos a primeira lei contra o racismo, chamada Lei Caó, foi um deputado constituinte. Tem outros exemplos de lutas de líderes combatendo no Brasil a discriminação com o título racismo, mas caminho da legislação na ideia de ser não só punição, como pedagógica, como mostrar para as pessoas, não pode fazer isso, olha, não, é como mal comparando, olha, não bota o carro aqui, mas não é porque não pode parar aqui, você pode causar um acidente. Qual é o acidente do racismo? Uma ofensa à dignidade da pessoa humana. O que se quer é o cumprir um princípio da igualdade que está no artigo 5º da Constituição. Diz lá, todos são iguais perante a lei, mas esses discriminados não são. Dali caminhou-se para a Constituinte. O que nós chegamos ao avanço, através desse deputado Caó, que foi o grande líder, transformou o racismo em crime, não é uma contravenção, crime. É imprescritível aquele que sofre, não tem ação do tempo, da inércia, para entrar contra aquele que o agrediu. Inafiançável, para tirar aquela ideia, não, vai para lá, pagou a ideia do mundo que fica, pagou, ele saiu, ninguém entende o instituto da fiança. Para não deixar essa marca, transformou em inafiançável.
Ótimo. Agora, o que vem ser o racismo? Falei que é uma discriminação. É através da cor da pele. A cor da pele que faz com que indesejável. Indesejável no restaurante, indesejável em vários grupos. Não vamos fazer mais comentários. Estrutural é o racismo disfarçado, que nem parece racismo. É aquele que é o seguinte, O que a gente chama de vedado também. mas ele fala assim, a pessoa que pratica, ela quando o outro se ofende, porque a consequência do racismo é a dor, é o sentimento. E a pessoa que sente, foi mal, você é preto de alma branca, é assim que é tratado. E essas figuras todas, elas foram tratadas num mundo melhor. Nós tiramos dos crimes contra a honra, que é calúnia e difamação, aí no caso a injúria, colocando a injúria racial. É o que mais se vê. Jogar banana no jogador, fazer cara de macaco para o jogador. E vai por aí, são coisas que chamam até de racismo esportivo, ou há várias classificações da injúria. Isso foi tudo daquela comissão que eu participei. E nós transformamos a injúria racial para um racismo. É outro avanço. Todas as ofensas que discriminam, que ofendem a dignidade da pessoa humana, que não trata como deve ser todos iguais perante a lei, com vários conceitos pejorativos. Então hoje desce a muito mais detalhe, é bem subjetivo, vai muito mais, o racismo não é mais daquele que ofendeu, é daquele que se sente ofendido. O leque foi aberto nesse sentido. Só essa pessoa sabe dizer. Só ela sabe dizer, acabou. Tirou-se do grau de subjetividade, juízo de valor, eu não queria fazer, não importa mais. Isso é um grande avanço. Agora, como é que se combate esse racismo estrutural, que é o mais perverso, porque ele vem disfarçado? O institucional é uma consequência. O institucional é essa luta que nós estamos tendo, de colocar, acabei falando em gênero, vou falar só da cor, a cor não ser critérios ou incentivos para ocupar tantos cargos que são qualificados na administração privada como pública. Graças a Deus, nós estamos tendo várias instituições que, através das punições, elas estão reconhecendo, já estou falando um pouco do racismo institucional e combate a ele. O Carrefour hoje é um grande parceiro de ver valores, tirando a cor da pele e vendo o mérito para alcançar altos cargos dentro do Carrefour. E não parece, porque ele pagou caro por isso. Não que ele quis, foi a ponta de trabalho dele, mas aí tem que formar mais, informar mais, dar educação continuada. Falei educação. O racismo, para combater, ele tem que começar dentro de casa, no seio da família. Quando eu falo educação, não é só o Estado, no sistema educacional, conscientizar que não pode ter discriminação em qualquer fase do ensino básico, médio, pelo menos do básico, mas começa na família. Na educação familiar é que vai combater o racismo. Se não tivermos essa união de esforço entre família, Estado via educação, o produto que sai na rua da convivência social será essas convivências que nós vemos ainda. Abordagem policial mais veemente, situação do racismo, discriminação numa loja, discriminação de um entregador de pizza, daquele caso há muito tempo no Leblon, no Rio de Janeiro, em que confundiu a bicicleta, a pessoa não estava lá, e uma pessoa de cor negra encostou a bicicleta para ir no shopping. Foi acusado de roubar a bicicleta que era dele, só por causa da cor da pele. Isso é um combate permanente dessa conscientização. Então, o racismo é uma discriminação, porque discrimina as pessoas que têm que ser todas iguais perante a lei, está lá, sem distinção de qualquer coisa, inclusive da cor da pele, artigo 5º da Constituição, e é um trabalho feito de família e o Estado, através do sistema educacional, promovendo sempre
a parte educacional de conscientização de não discriminação. Ministro, no âmbito do Poder Judiciário, o que a gente pode fazer para combater o racismo e práticas discriminatórias? E o papel das instituições que o Poder Judiciário, como outros, tem desempenhado muito bem? Seria sempre, cada instituição do Poder Judiciário, pode observar, que ela tem um núcleo que debate a diversidade. Gênero, cor, nós estamos mais falando na cor. Então, isso é muito importante. Um incentivo dentro do Poder Judiciário de fazer não é cota, mas um equilíbrio e procurando o mérito das pessoas que têm a cor negra. Isso é benefício muito bom. Na parte jurisdicional, todo o Poder Judiciário que tem que zelar, o juiz, qualquer juiz, ele tem que reconhecer atos inconstitucionais no caso concreto. E o que ele faz? Ele vê não só o combate ao racismo, como também protege as ações afirmativas de políticas públicas de inclusão. Exemplo, lei de cotas. No início da lei de cotas, as universidades, elas, por autonomia que ela tem na Constituição, elas implantaram as cotas. E, claro, o outro grupo vinham combater, judicializava. Como é que os juízes do Brasil fizeram sem acordo? Prevalecendo a autonomia dada pela Constituição às universidades. Então, o juiz não julgava a favor da lei das cotas, tornava legítimo, capaz, os atos da universidade, porque está amparada a Constituição no tocante à competência universitária. É um dos exemplos que eu lembrei. São aumentar a participação das candidaturas dos negras e negros nos fundos públicos, que as candidaturas são pobres. Então, se ela não tiver a participação mais eficaz no fundo público, o sonho parlamentar dos representantes terminam. É um número muito ínfimo ainda. Né? Exato, que o outro lado tem poder financeiro e econômico. Candidatos negras e negras não têm. Então conseguimos aumentar na legislação a participação das candidaturas negras e negros e o combate na jurisdição à cota de gênero. Agora, tudo isso, acabo falando mais um pouquinho. Quando nós fizemos aquela comissão lá, que foi episódio letal do Rio Grande do Sul, o Congresso, a Câmara dos Deputados resolveu fazer para aperfeiçoar as legislações de combate ao racismo, eu falava que aquele tema é um tema que ele começou lá em 1988 e não vai terminar nunca. Enquanto tiver discriminação, terá o debate. Eu falei, essa comissão não termina. Deveria ter uma mesa permanente de debate. E aquilo foi andando. O Silvio Almeida, que era o relator, foi mais ousado, colocou no relatório, criar um observatório. Como? A gente não sabia. Olha que deu, uma bancada negra na Câmara. Qual é a vantagem disso? Que todo aquele debate, ele não fica só no Congresso, não fica nos seminários, no debate dos grupos das ONGs, né? Não. Ela pode ser levada a uma bancada, que a bancada vai ter voto, voz e dinheiro. Ministro, só para a gente encerrar, o que a gente tem hoje em termos de projeto tramitando no Congresso Nacional que tem a ver com reparação histórica, com assegurar os direitos das pessoas negras? Essa eu vou ficar devendo, porque é uma imensidade por isso que criou a necessidade de criar a bancada negra, que nós tínhamos parlamentares negras e negros. E vários projetos andando soltos. Agora essa bancada vamos reunir, nós não, eles, né? Vão reunir. Eu fico devendo essa para ter um apanhado e mandar aqui para o TJ dos projetos em trâmite de ações afirmativas, que não é só o combate criminal, não, esse é um dos aspectos. O importante é saber quais são as políticas públicas que estão sendo discutidas no Congresso para a inclusão social. Essa eu acho mais importante. Assim, por exemplo, a lei de cotas era uma grande bandeira, porque há uns 15 anos, quando foi criada, houve um debate negativo. Conseguiu. Agora ela é renovada.
e agora passou por um estresse que havia uma possibilidade de não renovar. Então foi um grande marco e uma ampliação. Assim como tem outros projetos que saem público, mas como é muito restrito, não se fixa muito. Por exemplo, ter percentual de cargo e comissão no Poder Executivo. Dia 19 agora, o dia 20 de novembro, o presidente Lula assinou vários decretos de inclusão. Vamos fazer mais um, então. Sim. A gente consegue combater a discriminação porque é possível punir. Mas como que a gente faz com aquele racismo que a gente chama de vedado? Aquele racismo no dia a dia que, para a pessoa, às vezes, que está praticando, como o senhor bem colocou, não tive a intenção, foi um pequeno erro, uma pequena ofensa. Sim. Como que a gente combate no dia a dia esse racismo vedado? Na legislação de combate ao racismo, já jogou esse fato como uma injúria. Hoje, esse combate depende do ofendido. Antigamente, chegava na delegacia com extra ocorrência, não se dava valor, até mesmo investigador às vezes não. Hoje a legislação é muito dura, ou seja, se há uma discriminação, um fato em Brasília, a cantora era negra cantando no restaurante e a pessoa foi lá e destratou. Você tem que cantar a sua negra, a sua macaca. Aí ela representou, não vai dar em nada. Aí o policial que fez a ocorrência, se ela sai dali, a ofendida, e vai ao Ministério Público, quem for, e fala, olha, o policial não quis fazer, hoje a punição em cima do agente público é muito grande. Então não existe mais essa de não registrar. E essa pessoa foi punida no bolso. Não é prisão que vai resolver, mexe no bolso. E aí deu uma entrevista grande nos jornais e tal, ela falando sobre que absurdo que era. O pessoal, calha a boca, vai ter outra, hein? Então hoje não está mais fácil para o ofendido. Eu acho que tem que ter mais divulgação para os ofendidos ou os futuros ofendidos saber as armas que eles têm. E a justiça está lidando com isso, tenho certeza, em Goiás, como todo o Brasil, os juízes estão convivendo com isso muito bem, inclusive distinguindo o que realmente é ofensa e o que não é. Não é que ele fica, houve uma tentativa de uma falsidade, de um cara entregador ali, aí foi em Brasília e descobriram que ali era falso também.